Verdade absoluta é a verdade de Deus. Verdade alternativa é a mentira de Satanás. Que por misericórdia e amor, Deus Todo-Poderoso, a verdade absoluta, a verdade em Deus, nos admoesta, nos ensina, prepara, nos arma para resistir ao mal. A verdade enviou ao homem, através de Jesus Cristo, o Espírito da verdade, sem o qual o homem natural não compreende as coisas de Deus, a verdade. Então, Deus, através de seu Filho amado Jesus Cristo, que por todos morreu na cruz do Calvário, enviou a nós o Espírito Santo da verdade, o Espírito da verdade absoluta, para todo aquele que nele crê não pereça, como está escrito em João, no capítulo 16, mais à frente aqui, no 16, está escrito aqui, João 16, versículo 7 a 14, está escrito aqui: todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, Jesus aqui estava falando aos apóstolos, eles se entristeceram quando Jesus estava revelando que o seu dia de partida estava próximo, que a sua hora de partir estava próxima. Eles se entristeceram, mas ele os consolava dizendo que ia enviar a eles o Espírito Santo da verdade, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo, aquele que já falamos aqui, o criador da verdade relativa, já está julgado. E segue dizendo: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade absoluta, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, não dirá o que tiver, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo da verdade, que o Senhor envia a todo aquele que é nascido em Cristo, a todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebe o dom do Espírito. A esse o Senhor envia o Espírito Santo, e ele te convence do pecado, ele te convence da justiça, ele te convence do juízo, e ele anuncia não só as coisas passadas, mas as atuais e as que ainda virão. E mais adiante, na palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, veja lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Então, todos nós passamos pela mesma coisa. O diabo anda em derredor. O diabo anda buscando almas para tragar. Essa é a função do diabo. Essa é a função do pai da mentira. Essa é a função de
todo relativismo. Essa é a função de tudo que afasta você da verdade do Evangelho. Essa é a função do diabo. O diabo, a função dele é fechar a palavra. E a da verdade é abrir a palavra. De Jesus Cristo é abrir a palavra. A função do diabo é pegar versículos bíblicos, interpretar segundo a sua vontade. E a função do Espírito de Deus é pegar o versículo bíblico e te mostrar a verdade do que nele está escrito. Então você deve optar ou pela verdade absoluta da palavra de Deus, que deve ser teu espelho, ou pela verdade relativa do mundo atual, que está aí e jaz no maligno.